Então, paramos aqui na explicação do comércio triangular, né, praticado pela Nova Inglaterra. Então, vamos voltar aqui só no mapa, para ficar bem claro. Então, vocês estão vendo aí em Salmão, né, a costa leste dos Estados Unidos, colonizada pelos ingleses. Então, lá na parte norte dessa área, foi a área de colonização de povoamento, a Nova Inglaterra, e o sul de colonização de exploração, seguindo aquele modelo mais mercantilista. Ok? Vamos voltar então. Outro aspecto comum das 13 colônias foi a cultura, quer dizer, o protestantismo, com destaque para o puritanismo, aquela corrente do calvinismo, com a ideia de salvação pela predestinação, a ênfase no esforço pessoal, a ideia de que os eleitos de Deus eram os cristãos dedicados, esforçados. Aquilo deu aquela ênfase também na preocupação com a poupança, né, e a busca do sucesso. A ideia entre eles de que esse povo de Deus, esses puritanos, formavam um novo Israel. Da mesma forma que os israelitas no passado foram oprimidos no Egito pelo faraó, na visão deles, agora eles puritanos estavam sendo oprimidos na Inglaterra pela monarquia absolutista. Isso foi antes da Revolução Inglesa. Da mesma forma que os israelitas fugiram do Egito na direção de uma terra prometida, em Canaã, na Palestina, e esses puritanos também fugiram, escaparam, né, da Inglaterra e foram na direção de uma outra terra prometida, a América. Da mesma forma que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, fugindo do Egito, os puritanos atravessaram o Oceano Atlântico, na direção dessa terra prometida. Da mesma forma que os israelitas conquistaram a terra prometida, enfrentando os cananeus, os cananitas, os habitantes ali de Canaã, os puritanos, quer dizer, os colonos, vão enfrentar os índios nativos dessa terra prometida. Os cananeus foram massacrados ou perderam suas terras, pelo menos parte delas. Os índios foram massacrados e perderam suas terras. Os cananeus não eram o povo de Deus, e sim os israelitas. Os índios não eram o povo de Deus, e sim os colonos, os puritanos. Portanto, de acordo com essa visão, a América era a nova terra prometida, era a nova Jerusalém. Os colonos, os eleitos de Deus, um novo Israel. Isso aí, pessoal, foi muito importante para desenvolver de forma precoce um sentimento nacionalista em parte da população colonial. A ideia de que eles formavam um povo diferente do povo da própria metrópole, né, que vai dificultava, do ponto de vista britânico, né, manter um controle sobre aquele território e vai favorecer a ideia de independência mais tarde, não de imediato, mas aí foi se desenvolvendo gradualmente. Outro aspecto comum cultural era uma coisa óbvia, evidente, a difusão das tradições políticas inglesas. Né? Eles são de origem inglesa, obviamente aquelas tradições foram levadas para a colônia. Tradições como constitucionalismo, a ideia de um governo limitado pela lei, a ideia de direitos, né, dos cidadãos, a própria ideia de um parlamento, e a ideia do direito de rebelião contra um governo opressor. Foi aquela ideia que justificou a Revolução Gloriosa, uma ideia defendida pelo John Locke. Essa ideia vai se espalhar entre os colonos também, e depois vai justificar a independência dos Estados Unidos. Uma outra ideia política importante foi o republicanismo, que perdeu força na Inglaterra, na metrópole, mas foi gradualmente se espalhando entre os colonos. Era aquela influência dos radicais da Revolução Inglesa, dos levelers, né, dos niveladores, que foram derrotados na Revolução, mas suas ideias continuaram florescendo. E também o próprio iluminismo, que foi muito forte nas 13 colônias. Né? Agora, uma coisa que vai marcar a história colonial, e aqui eu vou voltar para o mapa, é o seguinte, olhem só. Estão vendo aí, né, a parte das 13 colônias, né, em salmão, em azul, a parte da colonização, a parte da América que foi colonizada pela França. Em especial o Quebec, que é essa parte aqui leste do Canadá, né, chamada Nova França. Entre o território das 13 colônias e o território francês, nós temos o Vale do Ohio, uma região que era disputada por franceses e por americanos, ou por anglo-americanos, né, quer dizer, pela Grã-Bretanha, né, e os colonos britânicos.
Então, os franceses da Nova França, ali do Quebec, né, no oeste do Canadá, e também da Louisiana, disputando o território do Ohio com os anglo-americanos. Isso causou uma série de guerras, mas a principal delas foi a principal e última, foi a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763. Essa guerra foi um conflito europeu, envolveu várias potências da Europa, Prússia, Áustria, mas no caso da América foi basicamente uma guerra entre a Grã-Bretanha e a França, disputando os territórios da América do Norte. Houve uma disputa também lá na Índia, mas essa disputa não vai nos interessar. Essa guerra colonial na América, na verdade, ela começou mais cedo. Lá na América do Norte, ela começou mais cedo. Ela começou em 1754, né, depois que ela estourou na Europa. E para os americanos, ela ficou conhecida como Guerra Francesa e Indígena. No final, britânicos e americanos venceram essa guerra. A Grã-Bretanha tomou o Quebec da França, foi aí que começou a colonização britânica no Canadá. E ainda por cima ficou com o Ohio. Então aqui, ó, olha só como é que ficou o mapa da América do Norte. Em vermelho, aqui vocês têm na costa leste a área original das 13 colônias. Aí eles vão acabar adquirindo essa parte rosa aí, né, que pega o Quebec, o chamado território indígena, acabam também assumindo o controle sobre o Canadá, ok? Consequências dessa Guerra dos 7 Anos. Foi uma guerra decisiva na história das relações da Grã-Bretanha com as 13 colônias. Bom, primeiro é que a Grã-Bretanha ampliou seu império. Ela sai fortalecida. Porém, mesmo vitoriosa, ela gastou uma nota. E a dívida do Estado britânico cresceu, a dívida pública. E quando o Estado está com problema de pagamento da sua dívida, uma das soluções mais comuns é o quê? É aumentar os impostos. E como o império cresceu demais, na visão do governo britânico, e com razão, não dava mais para manter aquela estrutura frouxa de controle colonial. Era necessário aumentar o controle sobre o conjunto das colônias na América do Norte. Por outro lado, a ideia da Grã-Bretanha era forçar os colonos a pagar impostos, taxas, para poder compensar o custo da guerra. Resultado, a Grã-Bretanha adotou uma nova política colonial, onde ela acabou com a negligência colonial, ou tentou acabar com a negligência colonial, fez uma maior intervenção nos assuntos da colônia, quer dizer, com o mercantilismo mais clássico, né, mais presente, impôs impostos, impôs monopólios comerciais, e o resultado foi um conflito entre a metrópole e os colonos, a chamada crise do antigo sistema colonial. A crise do antigo sistema colonial, desencadeada, né, por essa nova política colonial e que acabaria levando à Revolução Americana. De fato, pessoal, a Revolução Americana, o próximo assunto, ocorrida entre 1774 e 1787, foi o movimento de independência das 13 colônias, que acabaram formando os Estados Unidos da América. Ela foi uma revolução nacionalista anticolonial, com a ideia de criar um Estado nacional soberano. Ela foi liberal, a palavra liberal não existia na época, a palavra liberalismo não existia na época, mas suas ideias são ideias tipicamente liberais. E foi também democrática, ela mobiliza a população do país que tenta estabelecer uma república democrática. Ela foi um movimento, quer dizer, uma revolução republicana, contra o colonialismo britânico. Isso ocorreu na época da monarquia parlamentar do rei Jorge III. Ela representou a ruptura do colonialismo europeu na América. Ou melhor, a ruptura do colonialismo britânico, em especial, né, ali nas 13 colônias, e começou o processo de descolonização das Américas. Ela foi um marco no nascimento da Idade Contemporânea. Essa ideia de colocar a Revolução Francesa como símbolo do nascimento da Idade Contemporânea é uma visão muito eurocêntrica, especialmente francesa. Na verdade, a Idade Contemporânea, do ponto de vista simbólico, né, do nascimento, né, de nações modernas, com ideia de uma república de soberania popular, isso vai começar, de fato, nos Estados Unidos, antes da Revolução Francesa. Realmente, a Revolução Americana, ela antecedeu a Revolução Francesa e iniciou as chamadas revoluções ocidentais ou atlânticas, quer dizer, revoluções no mundo ocidental, Europa e América, né, nos dois lados do Atlântico. Ou seja, ela inaugurou a famosa era das revoluções liberais, nacionalistas, democráticas. Ela também pode ser dividida em 3 fases. A fase inicial, chamada Revolução Conservadora,
uma expressão meio contraditória, mas já vou explicá-la. Em seguida, a Guerra da Independência Americana. Em terceiro, a fase da organização dos Estados Unidos. Ok? Então vamos explicar essas fases, fazer uma pausa aqui e já continuo no próximo vídeo.